Então vamos lá para a nossa quarta aula de metafísica, do nosso curso de metafísica. Nessa quarta aula nós estudaremos sobre os transcendentais. Nós vamos fazer em cinco pontos, 5 partes. Os aspectos transcendentais do ente, a unidade, a verdade, a bondade e a beleza. Esses são os principais, assim chamados, transcendentais do ente. Então vamos lá. Nós vimos um pouco o que significa o ente como objeto de estudo da metafísica, inclusive o significado da noção de ente, e depois uma noção chave para entender a metafísica, seja de Aristóteles, seja aquela de São Tomás, que é a noção, a composição de ato e potência, e como essa composição de ato e potência se manifesta no ente, sobretudo através de três, digamos assim, três dimensões, três modos de expressão do ato e a potência no ente: a substância e o acidente, a matéria e a forma, e a essência e o ato de ser. Então todas essas duas últimas composições são as composições centrais, fundamentais na metafísica de São Tomás, ou seja, matéria e forma e essência e ato de ser. Nós vimos um pouco o significado disso aplicado ao ente. E substância e acidente, sobretudo na metafísica de Aristóteles, mas também São Tomás recebe essa herança de que o ente ou é substância ou é acidente, né? Não pode haver outro modo com que o ente se exprime senão como substância e acidente. E ato e a potência, então, se expressam tanto na substância quanto no acidente. Portanto, é uma noção chave para entender a metafísica de Aristóteles e também de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, o núcleo principal, como nós veremos na última aula, será a composição de essência e ato de ser, será o cume, o ponto de chegada do percurso metafísico que faz São Tomás de Aquino. Visto isto, que certamente faz referência à estrutura metafísica do ente, nós veremos agora um capítulo muito importante na metafísica, que é o capítulo sobre os transcendentais, porque a metafísica não se esgota depois do estudo dos princípios constitutivos do ente enquanto ente, né? São esses que eu acabei de dizer, ou seja, distintos níveis em que o ente se apresenta. Mas também existe um aspecto muito importante, que é justamente o transcendental. Os principais transcendentais são unidade, verdade, bondade e beleza. E são chamados assim transcendentais porque acompanha qualquer ente. Na medida em que alguma coisa pode ser chamada boa, verdadeira, bela, una. Ou seja, esses transcendentais são aspectos do ente. Talvez um modo de nós entendermos, nós podemos entender, por exemplo, o ente como uma montanha. Essa montanha ela pode ser vista desde diversas localizações, desde diversas perspectivas. Pode ser vista a partir do alto, pode ser vista a partir de baixo, pode ser vista a partir de um lado, a partir de outro lado, e etc. Assim também o ente é como se fosse essa montanha. Ele pode ser visto nas suas diversas perspectivas. E os transcendentais são justamente esses aspectos do ente que a noção do ente sozinha não consegue exprimir, não consegue expressar. Então, portanto, são noções que não acrescentam nada ao ente em si mesmo, mas manifestam, revelam certas perspectivas que a noção somente de ente não pode revelar.
ou seja, revela o ente enquanto verdadeiro, revela o ente enquanto belo, revela o ente enquanto uno e revela o ente enquanto bom. Nós vamos ver um pouquinho em detalhes essas noções transcendentais ou esses aspectos derivados de modo necessário do ente. Bom, antes disso existem outros transcendentais de menor importância, porque eles já são, digamos assim, conhecidos ou anunciados, sobretudo quando nós tratamos do ente como substância. Bom, a primeira coisa que nós conhecemos, segundo Aristóteles, é o ente, né? Ou seja, ao conhecermos alguma coisa, a primeira coisa que cai no nosso intelecto é a noção de que aquela coisa realmente existe. Ou seja, nós conhecemos o seu ser, o seu ato de ser. O ente, já dizia São Tomás, é a primeira coisa que cai no intelecto. Sem necessidade de formular explicitamente o conceito de ente, cada vez que conhecemos, percebemos qualquer realidade como algo que se refere ao ente. O homem, o cavalo, a parede, a caneta, a lapiseira, tudo isso nós não precisamos reafirmar. Esta xícara existe e é xícara. Este objeto é e é caneta. Nós simplesmente dizendo isto é uma caneta, isto é uma lapiseira, e isto basta para, portanto, indiretamente afirmar, implicitamente afirmar, portanto, a existência do ente. Ao mesmo tempo, nós vemos que o ente não é uma noção genérica, uma noção vazia, aliás, como pensavam os racionalistas da modernidade, mas nós sabemos que o ente, e conhecemos o ente sempre como alguma coisa, né? Nós, além do ato de ser, conhecemos também a essência, sabemos o que uma coisa é. Para Aristóteles, nós sabemos verdadeiramente o que uma coisa é quando, na definição, quando nós definimos uma coisa, nós expressamos naquela definição a essência. Por outro lado, nós avançamos um pouco no conhecimento do ente e vemos que o ente se exprime ou como substância ou como acidente e em diversas essências. Esse conhecimento é um avanço e que chega necessariamente, portanto, aos transcendentais quando nós examinamos o ente desde duas perspectivas. O ente em si mesmo, considerado em si mesmo, e o ente em relação a outra coisa, a outro ente. No caso, nós vamos ver esse outro paralelo, ponto da relação onde que nós compararemos o ente é a alma humana. Assim, nós chegamos à dedução metafísica dos transcendentais. Quando nós consideramos o ente em si mesmo, nós chegamos a duas conclusões, que pode-se dizer de qualquer ente que esse ente é uma coisa e que esse ente é uno. Ou seja, aqui, sem comparar o ente a qualquer outro ente, nós chegamos então a duas conclusões. Primeiro, que esse ente é uma coisa, ou seja, que tal objeto existe, tal coisa existe e que tem uma essência, que é alguma coisa. Em metafísica, indica-se tecnicamente essa contração de todo ente a um modo de ser com o termo res, em latim res, que é coisa. Ou seja, todo ente é uma coisa. Essa palavra é usada com muita frequência
na linguagem comum, mas em metafísica tem um significado não de tudo diferente, mas é porque na linguagem comum nós usamos uma coisa ou tal coisa, normalmente para expressar algo que é indeterminado. Em metafísica é exatamente o contrário. Mesmo que nós não saibamos qual é a essência daquele ente, nós sabemos que aquele ente tem uma essência. Então, esse transcendental res, coisa, significa afirmar que tal ente tem uma essência. E isso se aplica a todo ente. Pelo simples fato de que alguma coisa seja, de que um ente seja, nós sabemos que aquele ente é alguma coisa. Como eu disse, mesmo que nós não conheçamos ou não conheçamos em profundidade as suas características ou não conheçamos a sua essência, sabemos que é alguma coisa. Então, por exemplo, se aplica a Deus, Deus tem uma essência. Propriamente falando, Deus é a sua própria essência, mas existe essência em Deus. As coisas criadas, os anjos, têm uma essência. As coisas do mundo físico têm uma essência. A substância tem uma essência. Também os acidentes têm uma essência. Ou seja, os acidentes são alguma coisa. O ente em ato e o ente em potência também são alguma coisa em ato ou são alguma coisa em potência. Então, esse primeiro transcendental, analisando o ente em si mesmo, nós vemos que o ente é sempre alguma coisa, não é simplesmente. Desde o ponto de vista negativo, rechaçando a divisão interior, corresponde a todo ente a unidade. Qualquer coisa é unum, ou seja, goza de certa unidade, onde as partes unidas por um princípio metafísico e que é expressa numa unidade orgânica material, trabalham para a manutenção do todo. Explico um pouco melhor essa questão. No ente, nós identificamos uma identidade no ente. Nós não vemos, por exemplo, eu dava esse exemplo, um leão ou um animal qualquer, como um aglomerado de entes que não dizem nada a respeito de uma identidade interna daquele leão. Nós vemos o leão como aquilo que ele é, um leão, um ente com uma essência que se distingue de todos os outros entes. Então, isso nós podemos perceber sobretudo nos entes vivos, nos viventes, que existe uma organização das partes, uma ligação orgânica, uma ordem estabelecida entre as partes, onde cada parte, realizando a sua função, digamos, trabalha em favor da manutenção do indivíduo e da unidade do indivíduo. Como leão, como pedra, como planta e etc. Essa unidade que junta as partes, dando origem a um ente com uma identidade própria, com uma essência própria, é o que nós chamamos unidade. Ou seja, é aquela força de ligação metafísica que dá uma essência ao ente, é chamada justamente de unum, de unidade. Considerando em relação aos outros, o ente ele pode ser verdadeiro, bom e belo. Isso nós vamos ver um pouquinho mais em detalhe, mas adianto que o ente relacionado ao intelecto é conhecido, é percebido como verdadeiro. O ente em relação à vontade é percebido como bom. E o ente, numa conjunção de inteligência e vontade, é percebido como belo. Nós vamos ver um pouquinho
em detalhe esses três últimos transcendentais, bondade, verdade e beleza, um pouquinho mais detalhadamente. Portanto, resumindo essa primeira parte, além da noção de ente, temos 6 noções transcendentais. Coisa, que é a res, a unidade, unum, que é o ente considerado em si mesmo. Dessas duas noções surge uma terceira que eu não falei, mas só anuncio aqui, que é o aliquid, ou seja, o algo. Quando eu percebo um ente como uma identidade, como algo que tem uma essência, eu automaticamente, naturalmente, sei distinguir aquele ente de outros entes. Ou seja, eu sei que aquele ente se distingue, se diferencia de outros entes. Ou seja, eu sei que aquele ente é uno, mas também é único dentro do universo dos entes. Então, considerando o ente em si mesmo, nós temos o ente como coisa, nós temos o ente como unidade, nós temos o ente como algo. Considerados em relação à alma humana, nós temos então o ente relacionado ao intelecto, percebido como verdadeiro, como percebido como bom, como bonum, o ente como bondade relacionado à vontade e o ente como beleza. Então, vamos adiante. Como eu disse, os transcendentais são aspectos do ente, não são simplesmente algo acrescentado desde fora, mas aquele exemplo da montanha pode nos ajudar a perceber, portanto, que considerar o ente como verdadeiro, ou como bondade, ou como verdade, não significa acrescentar algo desde fora, mas significa perceber os diversos aspectos do ente, mas que o termo sozinho ente não consegue exprimir com toda a sua potência. Portanto, aqui nós usamos uma expressão de São Tomás de Aquino para dizer que ens et unum et bonum et verum et pulcrum convertuntur, ou seja, ente e verdade, ente e bondade, ente e beleza se convertem. Em que sentido? São equivalentes, não são coisas diferentes na realidade, mas à medida que uma coisa ela é bela. À medida que uma coisa ela é verdadeira. À medida que uma coisa ela é boa. Ou seja, a medida do ente, a medida em que uma coisa é a medida da sua bondade, verdade, beleza e unidade. E vice-versa, à medida que uma coisa é bela, ou seja, a medida do ser é a medida também da bondade, verdade, beleza e unidade. Então, os transcendentais não são noções estranhas ao ente. O nosso conhecimento, obviamente, distingue essas noções para compreender melhor os diversos aspectos do ente. Assim, portanto, ainda que essas noções, esses transcendentais sejam idênticos na realidade, a nossa mente divide essa realidade para melhor compreender, ou seja, é a montanha vista de diversos aspectos e analisada em profundidade a partir de cada aspecto. Então, é um auxílio para o nosso modo de conhecer, essa divisão, podemos dizer assim, para o estudo de algo que na realidade está intrinsecamente unido no ser, né? No ser do ente, no ente, portanto.
Essas noções acrescentam no nosso conhecimento algumas coisas, ou seja, o que acrescenta ao nosso conhecimento? Justamente essas diversas facetas do ente. Permitem que nós entendamos melhor a riqueza do ser, das criaturas, que se manifesta sob diversas facetas, como eu disse. Essas noções, elas nos mostram como a noção de ente é análoga, ou seja, a analogia, aliás, é um tema muito importante para Tomás de Aquino. Aristóteles não usava propriamente o termo analogia, mas a origem da doutrina está em Aristóteles, quando ele diz que o ser se diz de muitos modos. Nós vimos aqui isso aplicado ao ente. O ente pode ser substancial, ou pode ser acidental, pode ser em ato, pode ser em potência. Para Aristóteles era principalmente ser substância e ser acidente. Obviamente, se o ente se diz de muitos modos, ou seja, por analogia, tem algo de semelhante, mas não é uma semelhança absoluta, não é uma igualdade absoluta. Também os transcendentais serão análogos. Ou seja, dizer que o ente se diz por analogia quer dizer que existem diversidade de modos de ser. Isso eu sei, por exemplo, que Deus é, que esta xícara é, que esta lapiseira é, que o gato que está ali fora é. Todas essas coisas têm em comum, portanto, que elas são. Porém, nós sabemos que o modo de ser desta caneta e o modo de ser de Deus não são idênticos. Então, isso é analogia aplicada ao ente, ou seja, eu pego aí alguma coisa de comum, que é o ser, mas sabemos que o ser de Deus não se equivale ao ser da lapiseira. Existe uma hierarquia, e essa hierarquia é definida justamente pela perfeição do próprio ser. Existem seres mais perfeitos e seres menos perfeitos. O ser de Deus, que é perfeição infinita, não é o mesmo ser da caneta, que tem uma perfeição, mas tem uma perfeição muito limitada, né? Muito limitada. Esta caneta tem as perfeições próprias do ser caneta, né? Mas não tem todas as suas perfeições. Além do mais, recebeu o ser, foi criada em dado momento, então, portanto, essas duas coisas já indicam imperfeições no próprio ser. O fato de não existir desde sempre, essa caneta teve uma origem no seu ser, e o fato também de não ter a perfeição, todas as perfeições, mas tem as perfeições determinadas pelo seu modo de ser caneta. Se existe, portanto, uma hierarquia dos seres, São Tomás, a quem se interessar, fala dessa hierarquia de forma muito concreta, comentando o livro de Dionísio Areopagita, De Divinis Nominibus, sobre os nomes divinos. Mas isso está presente em toda a obra de São Tomás, onde ele mostra uma visão hierárquica de todo o universo dos seres, né? Desde os seres ínfimos até o mundo angélico. Todo mundo é organizado hierarquicamente. E essa hierarquia justamente é baseada na distinção do ato de ser de cada espécie de ente. Ou seja, a perfeição das diversas espécies são diversas, e sendo diversas, pode-se falar de um mais e de um menos. De um mais e de um menos perfeito, baseado esse mais ou menos perfeito no ato de ser. Ou seja, nem todos têm o mesmo ato de ser,
e, portanto, se diferem em perfeição. Se em relação ao ente nós podemos atribuir um mais e um menos, obviamente, se os transcendentais são aspectos do ente, também nos transcendentais nós teremos uma analogia e nós poderemos falar de um mais e de um menos. Ou seja, os entes que nós percebemos no mundo não têm todos a mesma beleza, não têm todos a mesma bondade, não têm todos a mesma verdade, mas existe um mais ou menos belo, um mais ou menos bom, um mais ou menos uno e assim por diante. É importante entender uma coisa: o mais ou menos belo, mais ou menos verdadeiro, isso metafisicamente, depende do mais ou menos ser. Ou seja, uma coisa é tão bela quanto é. Ou seja, o seu lugar de perfeição na hierarquia dos seres é que vai definir o nível de bondade, verdade, unidade e beleza. Bom, nós já dizemos, vamos ver um pouco nessa meia hora seguinte alguns aspectos desses principais transcendentais. A unidade nós já falamos um pouco, mas justamente ela expressa uma unidade interna. Essa unidade interna metafísica, ela na maioria das vezes é expressa por uma unidade física, não todas as vezes, né? Por exemplo, os seres angélicos, eles não têm quantidade, não têm extensão, não têm, justamente porque não tem matéria, mas mesmo assim também são unos. Mas significa, em primeiro lugar, essa indivisão interna. Que não significa indivisão quantitativa, né? Mas significa indivisão interna naquele sentido de que todas as partes elas cooperam para a preservação da identidade do ente. Se a gente vê, por exemplo, nos filhotes de animais, que tem sempre o mesmo padrão, onde sempre as partes cooperam com o todo, esse sempre é bastante interessante. Aristóteles diz, quando Aristóteles fala na metafísica ou na física, na sua física, sempre ele quer dizer na maioria das vezes, porque não é um determinismo fixista. Aristóteles sabe que podem haver exceções, né? Por exemplo, um animalzinho que nasce com uma deficiência física por causa de uma formação congênita, etc., alguma coisa do tipo. Mas na maioria das vezes, tiradas as exceções, nós vemos que ali qualquer organismo vivo que nasce, se desenvolve, as partes cooperam com o todo, fazendo com que aquele ente tenha uma identidade em si mesmo. Então, essa é, podemos dizer, a expressão. Veja bem, existe uma força que faz com que todos os órgãos, todas as células do cavalo trabalhem para que o cavalo seja cavalo, para que o cavalo continue cavalo. Não tem ninguém que vai lá dar a ordem, né? Alguém poderia dizer, claro, existe um código em cada célula que faz com que essa célula desempenhe certa função. Muito bem, de qualquer forma, isso não explica, digamos assim, a origem desse código celular que faz com que o todo, aliás, as partes trabalhem para o todo. Essa unidade física é sinal dessa unidade interna metafísica que é a unidade. Obviamente, se a unidade física se desagrega, nós temos aí provavelmente a destruição da substância. Se o corpo humano, por exemplo, se desagrega, a unidade substancial do homem se dissolve, a pessoa morre. Então, é importante só saber isso, que quando nós
identificamos uma coisa, nós não consideramos essa coisa como um amontoado de vários entes, mas existe um todo orgânico e unitário. Essa percepção do ente como um todo orgânico e unitário é o que em metafísica nós chamamos do transcendental unum, ou a unidade. Obviamente, quanto mais perfeita a coisa, maior é a sua unidade. Por exemplo, as criaturas mais nobres serão mais unas, né? Terá maior unidade. A unidade mais perfeita é a unidade de simplicidade, é aquela que carece de partes, de pluralidade, de princípios, de elementos constitutivos. Somente um ser manifesta, possui essa unidade de absoluta simplicidade, que é Deus. Em Deus não há partes, em Deus não há potência, em Deus não há matéria. Deus não pode se aperfeiçoar. Por quê? Porque ele é infinitamente, ele é infinito no seu ser, infinito em perfeição. Então, portanto, Deus como ele é maximamente, ele também é maximamente uno. Depois, as criaturas possuem uma unidade inferior que comporta em si uma pluralidade de elementos. A esta unidade nós chamamos unidade de composição, né? A unidade de Deus nós chamamos simplicidade, ou seja, Deus é simples, não é composto por nada, não há nenhuma composição em Deus. Nas criaturas há uma unidade de composição, e aí nós temos vários graus, à medida que um ser se assemelha mais a Deus por sua unidade, se diz que é mais perfeito. Por exemplo, os entes puramente espirituais, os anjos, são os que mais se aproximam à simplicidade de Deus. Eles têm a composição de essência e ato de ser, mas não tem, por exemplo, composição de matéria e forma, só de essência e ato de ser, porque o ser dos anjos é recebido não numa matéria, mas na própria forma espiritual angélica. Depois, os entes materiais, nós temos ainda um grau inferior de unidade, porque eles possuem uma estrutura ainda mais complexa. Além da composição de essência e ato de ser, também nos seres materiais, tem a composição de matéria e forma. Portanto, são seres corruptíveis, mais suscetíveis a mudança, são divisíveis. A existência desses entes pode ser destruída, né? A dos anjos, por exemplo, não podem. Então, existe esses graus de unidade a partir do princípio de que se aproxima mais ou menos da simplicidade de Deus. São Tomás diz que o ser humano ele faz como que uma espécie de ponte entre o mundo espiritual e o mundo material, porque ele possui em si um elemento material, o corpo, mas também possui um elemento espiritual, que é a alma. Então ele é como a ponte entre o mundo angélico, por exemplo, espiritual, e o mundo material dos animais. De certa forma, nós pertencemos aos dois mundos, né? Por isso que Aristóteles define o ser humano como animal racional, vendo aqui racional como essa capacidade superior, todas as capacidades superiores do homem. Dentro do mundo físico, nós vemos também que essa unidade, ela pode variar muito. Uma coisa é a unidade, a identidade de um cachorro, de um animal, de um vivente. Outra coisa é a unidade, por exemplo, de uma montanha, de uma família, de um soldado. Então essa unidade ela pode se manifestar de diversas formas. Essa unidade, digamos assim, menos substancial,
que não é, são onde as partes formam um todo, mas esse todo pode ser facilmente desfeito, né? Não existe um todo essencial, como é no caso dos organismos vivos, é chamada, por exemplo, de unidade de ordem. Por exemplo, o exército, a família, a sociedade civil. A unidade de ordem, ao contrário da unidade substancial do ente, ela está composta por várias substâncias, porém ela mesma não tem uma forma substancial própria. Por exemplo, um exército, ou uma determinada fraternidade, uma comunidade, existe um vínculo entre as várias substâncias, mas a totalidade daquilo não forma uma substância. Essa unidade de ordem, ela é composta normalmente por relações que vinculam mutuamente os indivíduos, normalmente por um propósito comum. Então, tem se visto, graças a Deus, e eu vejo isso de forma muito otimista e muito interessante, como tem crescido os grupos de estudo, né? Pessoas que têm se reunido, às vezes até por modo virtual, para estudar Aristóteles, para estudar filosofia, para estudar literatura, clubes de literatura, para estudar teologia. Isso, de certa forma, cria unidade de ordem, ou seja, grupos onde os diversos indivíduos estão unidos para um propósito comum, mas a união desses indivíduos não criam uma substância com uma forma própria, ou seja, o grupo de estudo não é uma substância. Mas temos aí uma unidade também mais frágil, menos perfeita, por exemplo, do que a unidade da mosca, porque a unidade da mosca expressa ali uma essência, né? Uma unidade que forma uma substância. A unidade do grupo de estudo, do clube de leitura, não forma uma substância, mas é também uma unidade, é mais uma unidade de agregação, certo? Bom, qualquer pergunta pode deixar aí, depois nós tentamos responder. Depois tem um outro transcendental, que é a verdade. Agora nós vamos passar esses transcendentais sempre em relação à alma humana. O que significa? Que são transcendentais considerados em relação ao ser humano. Quando o ente é considerado em si mesmo, nós vimos lá que ele pode ser considerado uno, pode ser considerado, né, uma coisa, res, pode ser considerado que por exemplo, a coisa, né, que é algo, que é alguma coisa, res, e que que se diferencia dos outros entes, aliquid. Portanto, esses três transcendentais, se o ente é considerado em si mesmo. Agora, quando o ente é considerado em relação ao homem, ele pode ser verdadeiro, bom e belo. Então vamos pegar a verdade. Atribui-se o conceito de verdade principalmente aos juízos do entendimento. Ou seja, um juízo é verdadeiro quando afirma que é o que é e que não é o que não é. Se eu afirmo isto é uma caneta, se diz que esse é um juízo verdadeiro, porque eu estou afirmando que é caneta aquilo que é caneta. Isso é um juízo verdadeiro. O que é um juízo falso? É quando eu afirmo que é aquilo que não é ou que não é aquilo que é. Por exemplo, se eu digo isto é um elefante. Obviamente, naturalmente, é um juízo falso, porque eu estou afirmando que é, no caso, elefante, aquilo que não é, no caso, um elefante. Né? Ou se eu dissesse, isto não é uma caneta. Eu estou dizendo que não é aquilo que é. Então, se diz principalmente verdadeiro para qualificar os juízos. Porém, a verdade do intelecto, que nós chamamos assim, ela depende do ser, sendo verdadeiro o entendimento que se ajusta às coisas.
Se alguém se interessar pelo tema da verdade, sugiro a leitura de um livro chamado De Veritate, Questiones Disputate de Veritate, questões disputadas sobre a verdade, onde São Tomás justamente aprofunda bastante bem sobre isso. E lá ele vai dar algumas definições da verdade, mas ele diz que a verdade é adequação entre intelecto e coisa. Em primeiro lugar, quem se adequa a quem? Bom, para que o juízo seja verdadeiro do intelecto, nós devemos dizer que ele precisa se basear na verdade das coisas. Ou seja, porque quando eu digo esta caneta, isto é uma caneta, ou isto é uma lapiseira, esse juízo é verdadeiro? Porque a minha mente se adequa à verdade que está fora dela. De fato, para que o meu juízo seja verdadeiro, é preciso que diga o correto, a verdade sobre a coisa. Né? Sobre a coisa. Ou seja, nesse caso é o meu intelecto que tem que se adequar àquilo que a coisa é. A verdade da coisa. Então, existe a verdade do intelecto, quando eu digo aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro sobre aquilo que está fora de mim, aquilo que está fora do meu intelecto. Né? Não é a minha mente que muda, por exemplo, a estrutura de um cachorro. Né? Eu posso pensar que aquele cachorro não tem aquele modo de ser cachorro, mas ele vai continuar sendo cachorro mesmo assim. Mas, então, a minha mente se adequa ao conteúdo externo, à realidade, às coisas. Mas isso significa também que a coisa já tem uma identidade. Que a coisa, ela já é verdadeira de algum modo. Que eu simplesmente descubro a verdade da coisa. Então, essa é uma atitude metafísica e intelectual. Eu me aproximo da realidade fora de mim com delicadeza, com honestidade, perguntando, entre aspas, a realidade, o que a realidade é. Eu não crio a verdade das coisas, né? A não ser que eu seja um artista, então, claro, eu crio a obra de arte, de certa forma sou agente daquilo, né? Mas em relação ao mundo, ao universo, a grandes aspectos da vida, eu simplesmente me aproximo com humildade, com a intenção de conhecer melhor o que a coisa é, né? Mas não posso criar a verdade da coisa como Deus o faz. Deus sim é a origem da verdade das coisas, né? As coisas estão conforme a vontade e o pensamento de Deus. Portanto, eu posso dizer que a verdade ela se fundamenta no que são as coisas, não o contrário. Né? Assim, a verdade identifica-se com o ente e acrescenta-lhe uma relação de conveniência com a inteligência que pode compreendê-la. Então, quando eu digo que o ente é verdadeiro, o que eu estou falando em primeiro lugar? Que o ente tem uma identidade. E o ente já é alguma coisa. Eu só preciso me aproximar dele para conhecer a verdade do ente. Em segundo lugar, que essa verdade, essa identidade do ente, ela pode ser conhecida pelo ser humano. Então, tem essa dupla via, essa dupla mão em relação ao ente como verdadeiro, significa que o ente tem uma identidade, que o ente é alguma coisa, e ao mesmo tempo que essa coisa, que essa identidade, que essa verdade do ente pode ser conhecida pelo ser humano. Ou seja,
o ente é verdadeiro enquanto é inteligível, ou seja, ele pode ser conhecido na sua verdade. Por isso, os entes mais perfeitos, quanto mais perfeito um ente, mais verdadeiro é esse ente. Isso não significa que quanto mais perfeito, quanto mais verdadeiro, vai ser mais fácil de conhecer para nós seres humanos. Quanto mais uma coisa é verdadeira em si mesma, ou seja, quanto mais potente o seu ser, quanto mais potência a sua verdade, na verdade, mais difícil será para nós conhecermos por causa das limitações da nossa inteligência. Assim como a luz do Sol, por exemplo, é a luz maximamente brilhante, não é isso? Em comparação, por exemplo, à luz da Lua, que é apenas um resplendor da luz do Sol, ou das estrelas, enfim, da energia elétrica. Nessas circunstâncias em que nós nos encontramos, na posição cosmológica que nós nos encontramos, a luz do Sol é a maximamente brilhante. Em si mesma, não significa que é aquela que seja mais fácil de ser vista por nós, por exemplo, porque nós não podemos olhar diretamente para o Sol. Então, isso significa uma imperfeição do Sol? Não, significa uma imperfeição da nossa capacidade de visão. Nós não podemos olhar a luz do Sol diretamente, justamente por ela ser maximamente brilhante. Então, por exemplo, Deus é a verdade, não só tem verdade ou participa da verdade, mas é a verdade, é maximamente verdadeiro por isso para nós é também mais difícil para nós, não por uma imperfeição da verdade do ser de Deus, mas por causa do nosso intelecto, que sempre vai passo por passo e conhece a Deus. Não pode conhecer a Deus diretamente, mas indiretamente, seja pela natureza criada, seja pela revelação que Ele mesmo fez acerca de si. Dando mais um passo, podemos... quais são as consequências dessa relação entre o ente e o intelecto, onde nós percebemos então o ente como verdadeiro? Primeira coisa, a verdade dos entes é fundamento e medida do entender humano. O que nós conhecemos? O ente na sua verdade. Conhecemos que isso é uma caneta, que isto é uma caneca e assim por diante. Ou seja, a consequência do ente ser verdadeiro é que nós podemos alcançá-lo na sua essência, naquilo que ele é. Segunda consequência, a verdade dos entes criados fundamenta-se na inteligência de Deus. O ente não dá a si mesmo a sua identidade. Isso é interessante. O ente não dá a si mesmo a sua identidade. Nenhum de nós escolheu existir, muito menos existir como ser humano. Nós recebemos o ser de outro e recebemos já esse ser junto com uma identidade, junto com uma essência. Por mais que eu me esforce, eu nunca vou poder me transformar em um anjo ou em um cachorro, né? Porque a identidade está associada ao ser e esse ser e essa identidade é dado por outro, né? Não é dado pelo próprio ente. Portanto, a verdade das coisas depende da verdade do intelecto de Deus, que é o autor de todas as coisas. Tem uma citação do De Veritate de São Tomás que vale a pena ler, diz o seguinte: o entendimento divino é mensurante, porém não medido. As coisas naturais são mensurantes do entender humano e medidas
pelo entender de Deus. Nosso intelecto é medido e não mede. Ou seja, quer dizer, a verdade das coisas depende do intelecto de Deus. O intelecto de Deus é mensurante, mas não é medido por nada. Ou seja, Deus que dá a medida do ser de todas as coisas. Deus é quem decide o modo de ser de todas as coisas e confere às coisas uma identidade, uma essência e, portanto, uma verdade, né? As coisas, elas medem, são mensurantes do intelecto do homem. Ou seja, por que eu conheço o cachorro como cachorro? Porque existe o cachorro fora de mim, fora da minha mente em primeiro lugar. Ou seja, não é a minha mente que dá a essência das coisas, não é a minha mente que cria a verdade das coisas. Na verdade, são as coisas que medem, que são mensurantes, que criam, de certa forma, a verdade da mente. Ou seja, a verdade da minha mente é medida, digamos, condicionada à verdade do ser que eu conheço fora de mim. Qual é o único caso em que a mente é medida para a verdade externa? Quando eu crio obras de arte. Então, eu crio segundo a imagem da minha imaginação e o engenho do meu intelecto. Então, nesse caso, sim, a mente é mensurante, mas somente nesses casos, né? Então, não existe a minha verdade. A verdade não é minha em sentido estrito, porque não sou eu quem a crio, não sou eu quem a gero. A verdade é sempre da coisa que eu apreendo, que eu conheço, né? Por isso que existe o verdadeiro e o falso. Apesar da contemporaneidade, igualar o verdadeiro e o falso, dizer que é a mesma coisa afirmar e negar sobre a mesma coisa, né? Como se fosse uma opinião. Por exemplo, na minha opinião, essa caneta é amarela, né? Na minha opinião, isto é um elefante. E nós temos que respeitar a opinião um do outro e conviver com isso. Uma coisa bastante estranha, né? Quando respeitar a opinião significa igualar o verdadeiro e o falso. Significa dizer que esta caneta é um elefante, que isto é um elefante ou que esta caneta é amarela, é a mesma coisa dizer que isto é uma caneta e que esta caneta é preta e cinza. Aqui, obviamente, eu estou levando ao extremo, mas o princípio defendido é esse, né? De que, opinião por opinião, o verdadeiro tem o mesmo valor que o falso, justamente porque é opinião e a opinião tem que ser respeitada de qualquer forma. Ou seja, perdeu-se o interesse pela verdade. São fases pelas quais passamos, né? O homem é o autor da verdade, então se eu acho que isso aqui é um elefante, então tudo bem, eu acho. Até a afirmação de que não existe verdade nenhuma, né? O que existem somente são opiniões momentâneas. Porque hoje eu posso pensar que isso é um elefante, mas amanhã eu posso pensar que é a minha futura esposa, né? Exemplo, digamos assim, levado ao extremo, mas de qualquer forma é o que nós vivemos hoje. Um desinteresse pela verdade. Por quê? Porque veja só como existe uma raiz metafísica para problemas morais. Existe um desinteresse pela verdade, cujo problema é de raiz metafísica. Se eu nego que a verdade esteja em primeiro lugar nas coisas, obviamente eu vou abrir espaço para que então a verdade seja criada, para que haja a minha verdade, a sua verdade, para que a verdade seja criada e dependa exclusivamente de cada sujeito. É o que nós chamamos relativismo. Muito bem. Uma palavrinha sobre o bem, né? O bem, ele é o ente relacionado à vontade. Ou seja, o ente relacionado ao intelecto, nós o percebemos como verdadeiro. O ente relacionado à vontade, nós o percebemos como bom. O que é o bem ou o bom? É o ente enquanto apetecível. Ou seja, é quando eu percebo o ente
como algo que é digno de ser desejado, como algo que é digno de ser amado, né? A bondade acrescenta ao ente a conveniência a um apetite, né? E expressa que a perfeição da coisa é apetecível, é amável, é suscetível de ser estimada pela capacidade que algumas criaturas têm, não só de se dar conta do ente, mas também de apetecê-lo, de querê-lo. Em outras palavras, eu vejo alguma coisa, eu percebo alguma coisa, eu conheço alguma coisa e desejo aquela coisa. Por que que o ente é desejável? Justamente porque a medida do ser é a medida da sua perfeição. Todo ente, pelo simples fato de existir, já tem uma perfeição. Já é perfeito em certo sentido. O que que isso significa? Que a própria existência em si mesma já é uma perfeição. Portanto, todo ente, em alguma medida, é desejável, é apetecível, é digno de ser amável. Dizemos que o ente é bom enquanto é apetecível, assim como dizemos que algo é verdadeiro enquanto é inteligível. E qualquer coisa é apetecível enquanto perfeita. Ou seja, quanto maior a perfeição, maior é o desejo que vai suscitar aquela coisa na nossa vontade. Né? O bem das coisas, sua capacidade de suscitar amor é que significa esse transcendental como bondade. Então veja bem, a bondade não é o desejo suscitado, é a capacidade de suscitar esse desejo por causa do seu ser, por causa da sua perfeição, por causa do nível da sua bondade. As coisas não são boas porque as queremos, mas as queremos porque são boas. Ou seja, não sou eu que faço uma coisa boa, mas porque aquela coisa é boa, porque aquela coisa tem certa perfeição, eu a desejo, eu a quero. Assim, o bem acrescenta ao ente uma relação de razão com respeito à potência apetitiva, que em último lugar, em última instância, é a vontade, ou seja, a vontade é a potência humana pela qual nós queremos o bem. Pode ser um bem aparente? Pode ser. Às vezes eu penso que aquilo é um bem, mas pode não ser propriamente um bem, pode ser um bem aparente, mas um bem moral. Mas qualquer coisa, pelo simples fato de ser, já tem um nível de bem, já tem um certo nível de perfeição. As criaturas querem as coisas na medida em que são boas. Deus, que é a suma bondade, por exemplo, a suma capacidade de suscitar amor e desejo em nós. Então, resumindo aqui esse aspecto, bem significa perfeição. E algo é perfeito enquanto está em ato. Ou seja, qualquer ente, pelo fato de ser, é bom, porque tem a perfeição da existência. Deus é suma perfeição, portanto é suma bondade. Então veja bem que aqui é uma noção metafísica, não é uma noção moral. Né? Tudo aquilo que existe pelo simples fato de existir é bom, porque a própria existência é uma perfeição, certo? Então isso é muito importante, é um bem metafísico. Porém, nós podemos desenvolver um pouquinho essa noção de bem. Nós vamos ver que tem alguns matizes que nos ajudam a entender a noção de bem e ligá-la também à noção de bem moral. Então, dando um passo, podemos dizer que o perfeito não é simplesmente o que tem ato. De certa forma, é aquilo que existe, que é em ato, mas São Tomás explicita que o perfeito, digamos assim, de modo absoluto, que ele chama de simpliciter, é aquele que tem toda a atualidade que lhe corresponde segundo sua natureza, isto é,
aquilo ao qual nada lhe falta segundo o modo de sua perfeição. É o completo. O perfeito nesse sentido é o completo. Por exemplo, existe uma faca. Essa faca, pelo simples fato de existir, já tem uma bondade, porque tem uma perfeição. A perfeição da sua existência, a bondade da sua existência. Mas é uma faca que corta mal, que não corta nada. Então, essa faca, apesar de ter uma bondade, o que São Tomás chama de secundum quid, né? Ou seja, uma bondade que está ligada, está em relação ao seu ato de ser, não possui uma bondade simpliciter, em sentido absoluto, porque é uma faca que não está completa, podemos dizer assim, não alcançou a sua perfeição da sua natureza. Ela seria perfeita se fosse uma faca que cortasse bem. Então a gente vê que dentro da perfeição da existência pode haver um mais ou menos perfeito na medida que uma coisa alcança o fim para o qual foi feita. O homem, por exemplo, é perfeito. Existe uma perfeição na natureza humana pelo simples fato de ser humano. Daí vem a dignidade do ser humano, né? Pelo simples fato de ser, já existe uma perfeição e já existe uma bondade ali no seu ser. Mas, dentro dessa bondade da existência, pode-se crescer, pode ser mais ou menos perfeito. Qual é o homem que chegou à perfeição? É o homem que chegou ao fim último para o qual foi feito. No caso, a contemplação de Deus, a felicidade pela contemplação de Deus, certo? Então, nesse sentido, tem o perfeito e o perfeito da própria existência, do próprio ato de ser, mas o perfeito que se completa com a realização do seu fim. Uma coisa é tanto mais perfeita quanto mais próxima da realização do seu fim está. Isso em um sentido. Em outro sentido, uma coisa é tanto mais perfeita quanto maior ela participa das perfeições próprias da sua espécie. Por exemplo, um homem pode ser mais perfeito quanto mais próximo ele está do seu fim, mas também quanto mais ele alcança as perfeições que um homem pode alcançar, né? E um ser humano pode alcançar. Por exemplo, ser virtuoso, quanto mais se é virtuoso, maior a perfeição, certo? Quanto maior o número de virtudes, maior a perfeição. Ou seja, porque eu estou alcançando de uma maneira mais plena as perfeições que o ser humano pode alcançar, certo? Então, a perfeição pode ser maior ou menor desde essas duas perspectivas. Se eu estou mais próximo ou mais distante do fim último, ou quanto mais eu alcanço ou não as perfeições que todo ser humano pode alcançar. Então, aí nós podemos ter vários tipos de perfeição e, portanto, vários tipos de bem. Uma última coisa aqui para a gente encerrar, né, a nossa aula, e vai ficar a beleza para a próxima aula, que é um tema bastante interessante. Podemos estabelecer 3 tipos de bondade de acordo com Santo Tomás, né? Algo é bom enquanto bonum transcendente. Algo é bom enquanto alcançou o seu fim, né? Nós dissemos. Algo é bom enquanto alcançou as perfeições próprias da sua espécie, né? É o homem que é mais virtuoso, alcançou mais perfeições próprias da espécie humana. E, em último ponto, algo é bom enquanto difunde a sua perfeição. São Tomás dizia o seguinte, que é mais perfeito comunicar aos demais as verdades contempladas do que simplesmente contemplar. Essa é uma citação da Suma Teológica, segunda parte da segunda parte, questão 188, artigo 6. Ou seja,
quanto mais eu comunico a bondade, mais eu alcanço, digamos assim, mais eu me aperfeiçoo na perfeição que é própria da espécie. Então, bastante interessante. Melhor do que só contemplar a verdade é comunicar essa verdade. Então, quanto mais se comunica a verdade, e aí entra o papel, por exemplo, da missão, da evangelização e do ensino. É obra de misericórdia corrigir os que erram, levar a verdade, transmitir a verdade, ensinar a verdade, não só obra de misericórdia, mas também é o, digamos assim, o último tijolo assentado no caminho de alguém que quer crescer na sua bondade e, portanto, crescer na sua perfeição. Aí está o link, digamos assim, com a bondade moral. Em que sentido? Não basta ser para, digamos assim, esgotar a bondade possível na minha vida. O ser é a primeira bondade, mas é fundamento para o aperfeiçoamento de bondades em que eu possa crescer, justamente alcançando as perfeições próprias do ser humano, por exemplo, crescendo nas virtudes, alcançando o fim último para o qual eu fui feito, no caso que é a contemplação de Deus. Santo Tomás diz na Suma contra os Gentios: Felicitas ultimas consistit in contemplatione veritatis. A felicidade última do homem consiste na contemplação da verdade. Esse é o fim último. Para ser plenamente perfeito, eu preciso, portanto, alcançar o fim último. E por fim, comunicar a bondade, comunicar a perfeição, o bem, a verdade, enfim. Então é isso, até a próxima então.